Vamos seguir, gente, falar de Fluminense e Flamengo que empataram em 1 a 1 no sábado no primeiro jogo da final do Carioca. Mas a cabeça dos times já está na Libertadores. O Fluminense recebe amanhã o Júnior Barranquilla no Maracanã e o desafio do Flamengo vai ser na quarta contra a LDU também no Maraca. Por isso, bora conversar com o Fred Justo, que vai trazer mais informações sobre os dois times aqui pra gente. Fred, bom dia pra você. Oi, Helena, bom dia para você, bom dia pessoal ligado no Sport TV News. Flamengo e Fluminense até fizeram um jogo bastante movimentado no último sábado, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O Flamengo teve mais posse de bola, chegou mais ao gol adversário, como de costume. Até ensaiava ali uma vitória tranquila. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Gabigol abriu o placar numa cobrança de pênalti, marcando aí o 6º gol dele pelo Campeonato Carioca, mas no segundo tempo, o técnico Roger Machado mexeu um pouco no Fluminense, trocou algumas peças, o tricolor melhorou, passou também a atacar o Flamengo e chegou ao empate com o Abel Hernandes de cabeça, decretando aí o empate, então, nessa primeira partida da final do Campeonato Carioca. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, na grande final, e um novo empate leva a decisão, então, aí para a cobrança de pênaltis. E olha, nesse primeiro jogo, a Federação de Futebol do Rio autorizou a entrada de convidados no Maracanã. Cerca de 150 pessoas assistiram à partida das arquibancadas, o que é proibido segundo um decreto municipal aqui do Rio de Janeiro. Por causa disso, a Prefeitura do Rio decidiu então multar em R$14 mil os administradores do Maracanã, que são, desde 2019, Flamengo e Fluminense. A Federação de Futebol do Rio criticou essa decisão da Prefeitura e trabalha para que a final do próximo fim de semana tenha aí 18 mil pessoas assistindo essa grande decisão. Só que isso cabe, essa decisão de autorizar ou não o público no Maracanã, caberá à Prefeitura do Rio, que ainda não se manifestou. A tendência é que essa grande partida seja com portões fechados. Mas antes, de pensarem nessa final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense voltam as suas atenções para a Libertadores. O Fluminense já entra em campo amanhã no Maracanã contra o Júnior Barranquilla. O Fluminense é líder do grupo D com 8 pontos, precisa só de um empate para se classificar e confirmar aí essa boa fase, esse bom início de Libertadores. A situação do Flamengo também é bastante tranquila, o time é líder do grupo G com 10 pontos, precisa também só de um empate, mas quer a vitória para estar ali entre os melhores, os que mais pontuaram nessa fase de grupos da Libertadores. Tem uma outra notícia do Flamengo que também está no site ge.globo, que trata de uma reunião em que o Flamengo teve com a CBF. Nessa reunião ficou decidido que alguns jogos do Flamengo vão ser adiados porque vão cair em datas FIFA. Isso porque quer dizer, os jogos do Flamengo na Copa do Brasil contra o Coritiba, que estavam marcados para os dias 2 e 9 de junho, serão nos dias 10 e 16 de junho. Dia 10 em Curitiba, dia 16 no Maracanã. Alguns jogos do Campeonato Brasileiro também terão as datas mudadas, só que ainda não foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Isso porque 4 jogadores do Flamengo foram convocados para as seleções principal e também a seleção olímpica. Isso sem contar o Arrascaeta, que foi convocado também para a seleção uruguaia. Muita gente de fora, então por conta disso, o Flamengo conseguiu aí ter alguns jogos adiados com a CBF, né, Helena? Valeu, Fred Justo, com todas as informações do Flamengo e também do Fluminense. Lofredo, acho que o clássico do último sábado acabou ficando um pouco em segundo plano por conta de tudo que aconteceu pós-jogo, toda a confusão, enfim, ali com o Fred, com os dirigentes do Flamengo, também do Fluminense. E toda essa questão dos convidados, A informação que eu recebi foi que os dois clubes, eles receberam um e-mail, isso já era de madrugada, na madrugada de sábado, com essa informação que cada time poderia levar 150 convidados. O Fluminense não usufruiu dessa possibilidade de levar convidados para o jogo, e o Flamengo levou aí 141 pessoas, é isso? Quase 150 pessoas para o jogo contra o Fluminense. 148 pessoas, quase 150 pessoas, enfim. E aí vai ter que pagar a multa de 14 mil, que daí tem que dividir entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense não levou ninguém. 7 mil para cada um. Vai quebrar. O negócio vai quebrar. Difícil. Vai quebrar. Veja só.
tinha torcedores com a camisa do Fluminense também, mas eram convidados da federação. Isso aí foi uma decisão, provavelmente da federação e do Flamengo, já que o Fluminense não fez questão nenhuma de usufruir, uma decisão que foi contra o decreto da prefeitura, que foi contra a vigilância sanitária e que aconteceu de uma maneira antecipada o suficiente para que pudesse ser evitada e que foi transmitido, o acontecimento foi transmitido durante mais de 2 horas pela televisão para todo o Brasil, ou seja, estava ocorrendo um flagrante, um delito em relação ao decreto e tudo continuou numa boa e agora vem uma multa de 14 mil para ser dividido entre os clubes, 14 mil que vamos falar, vai. Os caras abrem a carteira e pagam essa multa dando risada. Então, assim, na verdade, muita gente dando risada na cara, da nossa cara durante a pandemia. E agora ainda, depois da prefeitura já ter dito que o estádio deve permanecer fechado, porque estamos vivendo ainda uma pandemia, estamos num momento ainda muito duro, muito difícil, o Flamengo e a federação querem colocar 18 mil pessoas num evento. Se isso acontecer, acho que aí a gente pode decretar, ainda que não acabe, mas vai ficar meio assim, o fim da pandemia no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro como se estivesse fora do Brasil e do mundo, vivendo em Marte, talvez, né? Uma localidade nova aí em Marte, porque realmente não dá para entender. Esse é um desejo do Flamengo e da federação, mas é um desejo muito amplo do Flamengo, não é só por causa do dinheiro, não. Não é por causa dos ingressos que serão vendidos. É uma posição política do Flamengo e da federação. Eles têm muito desejo de abrir os estádios pelo Brasil e querem começar no Rio de Janeiro. No Brasil, isso vai ser impossível, porque não adianta abrir no Rio de Janeiro e não abrir em outra cidade. O campeonato não poderá ser disputado dessa forma. Mas eles querem usar a final do Campeonato Carioca como um marco político, decretando praticamente o fim da pandemia. Vamos ver qual será a reação da prefeitura em relação a essa situação, já que no final de semana a reação foi bem tranquila, né? Deixou rolar e mandou uma multa de 14 mil reais. Mas não me surpreende absolutamente nada, Lofredo, porque ano passado a gente viu a mesma história acontecer, o primeiro estadual a ser retomado foi o Campeonato Carioca, né? Vamos seguir. Pois é. Agora a gente fala da Taça Rio. No primeiro jogo da final, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0. O único gol saiu nessa bobeada do zagueiro Souza. Léo Jabá cruzou na cabeça de Germancano. 1-0 Vasco. O Botafogo pediu pênalti nessa disputa dentro da área entre Ronald e Galarza. Mas o árbitro Rafael Martins de Sá mandou seguir o jogo. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, em São Januário. O Vasco joga pelo empate para ficar com o título da Taça Rio.